faço a fofoca, aqui mais um vídeo sobre o técnico de segurança do trabalho. Primeiros socorros, convulsões e queimaduras. A definição para este distúrbio neurológico está atribuída a uma descarga elétrica no sistema nervoso central, que desencadeia uma violenta contração muscular involuntária, a qual pode ou não ocasionar perda da consciência, crise epilética. Essas afecções podem estar ligadas ao histórico familiar das pessoas e, em média, de 5 a 10% da população poderá ter uma única crise epilética em algum momento de sua vida. Alguns produtos químicos têm o poder de desencadear uma crise epilética, como os inseticidas à base de óxido de etileno. Crianças com febre alta, ocasionada por distúrbios infecciosos ou inflamatórios, podem sofrer ataques epiléticos. Outros fatores que podem desencadear as crises são hipoglicemia, traumas cerebrais, alguns tipos de tumores, hemorragias cerebrais, alguns gases que liberam toxicidade, insulina, álcool, drogas depressoras do sistema nervoso central. Outros distúrbios do sistema nervoso central, como hipóxia, falta de oxigênio no momento do parto. Em alguns casos, a pessoa pode perceber que está iniciando uma crise epilética. Esse sinal ficou conhecido por aura. Muitas vezes, os sinais são notados pela vítima através da mudança no paladar, podendo, então, comunicar a alguém que não está bem. É necessário ter muito cuidado com crianças com idade inferior a 4 anos, porque muitas vezes a febre alta evolui para convulsões. Os cuidados para fazer a temperatura corporal diminuir gradativamente são banho morno, remédio antitérmico e usar o mínimo de roupas possível. Sintomas: perda súbita da consciência, ocasionando danos físicos, como traumas em geral, quedas. Apresentará olhar fixo e distante, sudorese, midríase, cianose de extremidades. Poderá ter salivação intensa. Poderá morder os lábios e língua. Contratura muscular generalizada. Pele pálida. Perda urinária e de fezes pelo relaxamento do músculo esfincteriano. Esse relaxamento muscular pode durar em média de 2 a 4 minutos. Esses movimentos musculares involuntários vão se tornando menos intensos até cessarem e a vítima acometida por crises convulsivas aos poucos se recupera. Porém, ao recobrar os sentidos, não recordará do ocorrido e sentirá muito sono e cansaço. Primeiros socorros: devemos ter alguns cuidados quando fazemos o atendimento a uma vítima de convulsões. Para que ela não se machuque, é preciso afastar móveis e objetos que estão próximos. Não a deixar perto de escadarias, janelas, rede elétrica, fogo. Procurar posicionar a vítima de costas, com a cabeça disposta lateralmente, com leve extensão do pescoço e com elevação da mandíbula, para que ela não aspire líquido para o pulmão. Se ocorrerem episódios de vômito ou grande quantidade de salivação, realizar a retirada de próteses e restos alimentares do interior da cavidade oral, evitando que obstruam a passagem de ar. Jamais tentar conter a vítima para diminuir os movimentos, pois se forçar a musculatura poderá ocasionar lesões e fraturas ósseas. Não tentar pôr objetos entre os dentes. Abrir as roupas em volta da cintura e pescoço para que a vítima respire melhor após a crise cessar.
Acomodar a vítima em posição confortável e aguardar que se recupere bem e volte a ter autocontrole sobre si. Após o episódio, acomodar a pessoa e deixar que durma, se for de sua vontade. Entrar em contato com o SAMU de sua região para que conduza a vítima para atendimento especializado, em especial se apresentar mais um episódio em 5 minutos e se estiver grávida. Essa medida deve ser tomada o mais rápido possível para evitar consequências ao bebê e para a realização de diagnóstico e tratamento, caso se faça necessário, após ter cessado a crise convulsiva. Realiza-se uma avaliação à procura de possíveis contusões para tratá-los. É importante ficar ao lado da vítima até sua recuperação para passar-lhe tranquilidade. Toda vítima de crise convulsiva, quando retoma a consciência, fica desorientada e, nesse momento, precisamos informá-la do ocorrido. E questionar se foi a primeira vez que ela teve um ataque epilético ou se está em tratamento e, em caso afirmativo, é necessário perguntar se tomou o medicamento naquele dia. Passos para o atendimento à vítima de epilepsia: mantenha-se calmo e acalme quem assiste à crise. Desaperte a roupa em volta da cintura e do pescoço da vítima. Permaneça junto da pessoa até que volte a respirar calmamente e comece a acordar. Coloque a pessoa de lado com a cabeça baixa, de modo que a saliva possa escorrer para fora da boca. Ponha qualquer coisa macia debaixo da cabeça, ou ampare esta com a sua mão, impedindo-a de bater no chão ou contra objetos. Ofereça-se para ajudar no regresso à casa ou chamar alguém da família. Queimaduras: lesões como queimaduras normalmente ocorrem por temperaturas elevadas, as quais podem atingir grandes proporções de gravidade variável, pondo em risco a vida da vítima por causa da profundidade, localização, grau e extensão dos ferimentos causados. Quando ocorrem as queimaduras, ou a morte das células por desnaturação das proteínas, e podem deixar marcas profundas na pele, desfigurações ou incapacitações temporárias ou permanentes na vítima. A pele sofre uma desidratação onde localizamos os flicte nas bolhas contendo plasma no seu interior. A pele do ser humano tem um papel muito importante: realizar a proteção contra as infecções, manter o calor do corpo, proteger contra perdas de líquidos. Contudo, queimaduras em grandes proporções fazem com que o organismo perca muito calor e desidrate. É nesse momento que as bactérias podem penetrar no organismo, pois a vítima está propensa por encontrar-se fragilizada e com sua imunidade comprometida. Queimaduras sempre requerem atendimento médico para realizar a imunização contra o tétano. Queimaduras de vias aéreas: sempre que a vítima estiver envolvida em incêndios ou casos de explosão com suspeita de queimadura de vias aéreas, ela apresentará os seguintes sinais e sintomas: sobrancelhas queimadas, presença de queimaduras de face, voz rouca, fuligem nas narinas, cavidade oral vermelha e inchaço labial. A maioria dos óbitos ocorre nas primeiras horas após a inalação de fumaça, por comprometimento das vias aéreas superiores. Sempre que houver gases superaquecidos, causarão edema de glote e de hipofaringe, sendo então responsáveis pela obstrução traqueal, impedindo que o oxigênio chegue aos pulmões. Os pulmões não chegam a ficar lesionados,
pois o calor provocado por esse tipo de queimadura é absorvido primeiramente pela traqueia e por esse motivo a vítima chega a óbito mais rapidamente. A morte acontece por falta de oxigênio, que comprometer a região cardíaca. A providência mais ágil que se deve ter é fazer a retirada da vítima rapidamente do local onde está ocorrendo o acidente e deixá-la em ar ambiente logo depois. As medidas de primeiros socorros devem ser iniciadas e o atendimento médico especializado deve ser acionado. Lesões químicas de vias aéreas e sistêmicas. A inalação de fumaça é a principal causa de mortes precoces após incêndios, fazendo com que esse fato seja a maior preocupação das autoridades. A inalação de gases superaquecidos pode causar obstrução alta de vias aéreas por edema da hipofaringe. Raramente ocorre lesão dos pulmões, pois a traqueia absorve o calor. Classificação dos agentes causadores de queimaduras. Quanto aos agentes responsáveis por causar queimaduras, podemos citar chamas, líquidos quentes, eletricidade, substâncias químicas, contatos com objetos quentes e frios e radioatividade. Esses agentes, quando em contato com a pele do ser humano, destroem o revestimento da derme, que é a principal proteção. Pode ocorrer a total ou parcial destruição dos seus anexos, atingindo ossos, músculos, tendões ou simplesmente o subcutâneo, a primeira parte que protege a pele. Profundidade das queimaduras. Queimaduras classificadas em primeiro grau. Queimaduras classificadas em primeiro grau atingem a primeira camada da pele, causam a dilatação dos vasos sanguíneos, fazem a pele ficar vermelha. Exemplos: as ocasionadas por tempo prolongado ao sol sem protetor solar adequado. A zona que apresenta hiperemia é causada pela vasodilatação que é originada pela inflamação ao redor da queimadura. Queimaduras classificadas em primeiro grau precisam ser hidratadas com água corrente, compressas frias e medicamentos analgésicos, além de manter o local afetado protegido dos raios do sol até sua total recuperação. Quando tivermos queimaduras ocasionadas por vapor de água quente, como as que ocorrem quando queimamos o antebraço no vapor da chaleira ou panela quente, basta deixar correr a água no membro afetado durante 15 minutos. Dessa forma, não irão surgir bolhas, a dor diminuirá e a parte que está com coloração vermelha aos poucos vai voltar ao normal. O socorrista sempre deve questionar a vítima se ela está com a vacina antitetânica em dia. Caso ela não saiba, deverá ser encaminhada para um posto de saúde para que a vacinação seja efetuada. Queimaduras classificadas em segundo grau. As queimaduras de segundo grau classificam-se em dois diferentes tipos. Superficial, apresentam eritemas, geralmente acompanhadas de bolhas, as quais podem branquear ao toque e são muito dolorosas. É necessário procurar atendimento médico especializado para ser estabelecido o tipo de tratamento a ser seguido e providenciar a imunização antitetânica. A vítima deve ter o cuidado de não furar as bolhas, pois se forem furadas existirá uma porta de entrada para as bactérias. Essas lesões tendem a desaparecer espontaneamente dentro de 14 dias. Profundas, são menos dolorosas, têm um aspecto mosqueado e quando pressionadas não mudam de aparência. A cicatrização normalmente ocorre em até 28 dias quando o epitélio volta a se refazer.
Como ocorre perda de derme, poderá evoluir para cicatrizes. Queimaduras classificadas em terceiro grau são aquelas que agridem a totalidade das camadas da pele: epiderme, derme e hipoderme. Apresentam um aspecto esbranquiçado ou marmóreo e a redução da elasticidade tecidual. Nesses casos, é necessário realizar um enxerto de pele, pois houve uma perda considerável de tecido muscular e adiposo. A equipe de enfermagem deve ofertar conforto, higiene e manter uma hidratação adequada ao paciente para evitar que ele desidrate. Também é preciso realizar curativos e ministrar medicamentos para alívio da dor conforme prescrição médica, como morfina, dolantina, midazolam, etc. Queimaduras classificadas em quarto grau além da pele. Nessas queimaduras outros órgãos serão afetados, como músculos, ossos e cérebro. Cuidados que a equipe de enfermagem prestará ao paciente: higiene diária, conforto, troca de curativos conforme a orientação do médico, manter uma boa hidratação desse paciente e proporcionar alívio da dor com medicamentos prescritos. É fundamental manter-se atento, pois, caso ocorra qualquer alteração no quadro desse paciente, deve-se comunicar ao médico plantonista o mais breve possível. Casos de insolação acontecem quando uma pessoa permanece muito tempo sob os efeitos dos raios solares, com ou sem protetor solar. Essa vítima requer atenção especial, pois seu quadro pode evoluir para o rebaixamento do sensório, perda da consciência, fazendo com que desidrate muito rápido por conta do mecanismo de regulação térmica do corpo. Esse tipo de ocorrência tem uma maior incidência com pessoas que trabalham por período de tempo prolongado em lugares quentes ou pessoas que permanecem por períodos prolongados sob os efeitos dos raios solares. Alguns fatores que contribuem para esse acidente: pessoas as quais utilizam bebidas alcoólicas, sedativos, drogas com capacidade de diminuir os reflexos, etc. Muitas vezes, algumas lesões sérias podem não ser percebidas pelo socorrista, como grave disfunção renal, comprometimento do sistema nervoso central, desidratação e destruição das funções orgânicas da pessoa. Importantes sintomas: leve vertigem, a pele apresentará hiperemia, calor com ausência de suor, forte cefaleia, dor de cabeça, vômitos ou náuseas, hipertermia, febre acima de 38º C. Taquicardia, pulso acelerado em torno de 110 bpm, perturbação visual, confusão mental, dificuldade respiratória, palidez, muitas vezes evoluindo para um desmaio. Cianose de extremidades, pele de aspecto arroxeado. Primeiros socorros: a primeira medida a ser tomada é diminuir a temperatura corporal aos poucos e ficar atento a possíveis complicações cardiorrespiratórias. É necessário manter a vítima em lugar arejado e com pouca ou sem roupas, em repouso e com a cabeça elevada. Se a pessoa apresentar-se consciente, oferecer líquido para hidratação oral. Não oferecer bebidas com presença de álcool. Se a vítima tiver condições, levá-la para o chuveiro para refrescar o corpo e diminuir a temperatura corporal. Se não for possível levá-la até o banheiro, o socorrista deve tentar baixar a temperatura com panos molhados em água fria. As compressas devem ser aplicadas nas regiões inguinais, axilas e pode-se também realizar um banho de leito. Os sinais vitais desta vítima deverão ser verificados atentamente.
Assim o socorrista percebe se o quadro de insolação piorar e toma imediatamente as medidas necessárias. A regra dos 9 classificações das queimaduras calculadas por meio de um instrumento conhecido como a regra dos 9, para calcular a superfície corporal atingida, assim. Um protocolo de atendimento é organizado para que a possibilidade de sobrevida aumente. A regra dos 9 atribuirá um valor para cada região do corpo, o qual deverá ser somado para definir a extensão da queimadura. Choque elétrico. A corrente elétrica, quando liberada para o corpo humano, provoca contrações musculares intensas e as alterações que dependem, principalmente, da intensidade da descarga. A descarga elétrica em contato com o organismo humano pode desenvolver graves problemas, como queimaduras, pois os danos causados ao organismo vêm de dentro para fora, lesionando músculos e tendões e muitas vezes causam parada cardiorrespiratória resultante da descarga elétrica que o músculo cardíaco recebeu. A pele oferece proteção contra os efeitos desses tipos de acidentes, mas quando a umidade está presente poderá influenciar na resistência do organismo e o choque será maior. As queimaduras produzidas por eletricidade aparentemente não provocam danos severos, porém as complicações desencadeadas por uma descarga elétrica lesionam a musculatura da vítima. Observam-se a seguir exemplos de como pode ocorrer o choque elétrico por descarga elétrica que é liberada após a ocorrência de raios que antecedem as tempestades e também quando pessoas não são capacitadas e manuseiam aparelhos elétricos ou realizam instalações elétricas sem a mínima precaução. Acidentes com a rede elétrica oferecem perigo para quem prestar socorro e, por esse motivo, deve-se ter alguns cuidados que serão abordados a seguir. Causas principais. Geralmente esse tipo de acidente ocorre em ambientes de trabalho, quando a segurança dos equipamentos de proteção individual ou a segurança dos equipamentos de instalação está comprometida ou ainda não possui qualidade suficiente para o trabalhador poder atuar. Por exemplo, em casos de fios descascados ou que deveriam estar subterrados, importantes sintomas: falta de ar, dispneia, mal-estar geral, angústia, vertigem, náuseas, presença de câimbras nas extremidades musculares, arritmia cardíaca, formigamento, dormência, parada cardíaca, sensibilidade na pele. Primeiros socorros. A pessoa que for prestar assistência a uma vítima que sofreu um choque elétrico deve certificar-se que a chave geral esteja desligada para poder prestar socorro. Para afastar a vítima da fonte de energia, deve-se utilizar luvas emborrachadas, jornal dobrado, cabos de vassouras, etc. O corpo da vítima só pode ser tocado após realizado o isolamento da rede elétrica, se a vítima apresentar parada cardiorrespiratória. É necessário realizar as manobras de ressuscitação (RCP) imediatamente. Após isso, a vítima não pode ser suspensa, só quando a equipe médica especializada (SAMU) chegar, ela pode ser locomovida. Deve-se verificar se ocorreram grandes hemorragias, fraturas, grandes queimaduras, enfim, é preciso realizar uma avaliação completa da vítima, observando o estado neurológico e possível trauma de crânio encefálico em decorrência de queda provocada no momento da liberação da descarga elétrica.
Formas corretas de realizarmos o afastamento da vítima acometida por uma descarga elétrica sem colocarmos a nossa vida em risco. Obrigada pela presença. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, ative o sininho para receber as notificações. Tenha um ótimo dia.